Bom, a outra poda que eu posso juntar as duas, que é para a questão do controle de pragas e para floração, é a mesma poda para floração e para enchimento de copa, né? Então eu preciso fazer essas podas radicais. Então, novamente, o cuidado com a limpeza e o controle. Então aqui poderia a situação, eu não achei nenhuma planta com a praga ou apodrecendo daqui para cima, para que eu pudesse de repente pegar e fazer, né, um exemplo. Mas imagine que isso aqui está apodrecendo de cima para baixo, ou então está uma praga muito intensa, e aí às vezes é melhor você controlar com a poda. Ou então simplesmente você quer, essa planta só tem 4 galhos, então eu quero de repente fazer com que ela se multiplique, em cada galho venha 2 ou 3 brotações. A gente tem que se preocupar tanto com as gemas latentes, né, onde já foi folha, é uma gema latente, que é onde provável que saia galhos, como por aqui em cima, aqui embaixo, ó. Você vê aqui já foi uma gema latente, aqui também, que agora é um galho. Então eu vou fazer as podas radicais. Então eu posso até dar um volume, dizer que aqui embaixo é mais, eu quero mais baixo e aqui mais alto. Então você vai controlar com as podas. Então, vou botar aqui embaixo. Essa aqui. Então, tá aí. Rapidinho. Fiz a poda. Agora eu fiz até, você percebe que eu criei uns patamares. Então de repente ela vai ter copas um pouquinho diferenciada, nada muito aquele. Você pode também, depende do que você quer, mas eu dei só um exemplo. Você pode ter uma copa do mesmo tamanho ou fazer os preenchimentos por volumes. Então os cuidados, tem várias situações em relação ao cuidado. Eu fazia muito isso aqui antigamente. Você botava aqui e aí apertava e o papel higiênico ficava aí. Ou simplesmente você secar e deixar em um lugar com sombra. Outros colocam a cola instantânea, um biquinho aqui. Eu uso o palitinho aqui, aí coloco e faço a aplicação da cola instantânea. Ou ainda a famosa, que vai ser difícil nos deixar, que é a canela em pó. Você coloca a panela em pó, ele cicatriza e aí ele vai acontecer isso aqui, ó, vai dar essa poda, vai ficar assim, ó, aqui já foi uma poda, aqui já foi outra, aqui eu já fiz outra poda. Então você já vê que eu já fiz várias intervenções nela, várias podas para ela chegar aqui hoje nessa situação. Então tá aí a poda de controle, brotação. Então eu vou mostrar um outro exemplo depois de como pode acontecer o que você quer em relação à poda. Essa é uma planta interessante que eu utilizo muito nas aulas, que é a questão de aproveitamento, mas não vou focar aqui agora. Ela simplesmente apodreceu tudinho, ela não tinha nada daqui para cima e não tinha nenhuma gema latente, como eu falei, e não brotou. Simplesmente ela ficou por mais de um ano. Então eu fiz um enxerto específico para ela, que depois eu vou mostrar a vocês, mas eu quero mostrar as brotações, ó. Eu fiz uma poda, fiz um enxerto, depois fiz algumas podas e eu quero que ele encha e fique e forme uma copa, como eu vou mostrar a vocês ali, ó. Vou tirar aqui rapidinho aqui. Aqui é uma outra que eu fiz, ó, poda para floração. Então ela já está emitindo e a gente vem aqui, ó, tipo a copa que eu mostrei de patamares, ó. Ela era uma planta com galhos, igual essa aqui, grandes, e eu simplesmente fiz podas e eu fiz para que ela ficasse desse jeito aí, ó, baixa e com volume. Aí depende muito do que você quer, né? É o dono é que decide. Então
E aí você decidindo é sabendo usar as técnicas. Então eu usei uma técnica para preencher a copa não ficou assim, ó, que os galhos vão cair, não vão brotar mais se tiver força aqui em cima, então ele não vai emitir, vai sempre ficar assim, ele ralinho e lá em cima, a não ser que dê algumas brotações ou outras no meio, mas se não, então eu queria mostrar esse exemplo aqui de como vai ficar aquela de lá. Então, ó, vários patamares, você vê um aqui, outro aqui, outro aqui. Então esse é o exemplo prático, te mostrando lá já na prática. Então se você for olhar aqui dentro, ó, você vai encontrar podas e enxertos. Ó. Um enxerto aqui, outro enxerto ali. Esse daqui também teve enxerto. Mais outro enxerto. Então essa planta cheia de enxertos aqui dentro já foi só poda. Ou não pegou o enxerto, ou simplesmente deixei sem enxerto. E aqui você vê, ó, um galho, um bom exemplo aqui. Você vê um galho aqui, ó, com 4 brotações. Deixa eu tentar limpar aqui um pouco. Então aqui, ó, você vê aqui, ó, uma brotação, 2, 3, 4 em um galho só. Então olha a diferença do que de copa que ela faz por conta de ter brotações baixas. Então é isso aí. Um pouquinho maior esse vídeo, mas já falando dos 3, de brotação, de volume e de controle de praga.